Emerson Gardenal está no ponto aí, né? Vamos saber, será que é crime impedir a polícia de entrar em casa, Mônica? Exatamente. Será que eu devo, né, deixar? Se bem primeiro que quem, né, não deve, não teme, mas como é que funciona realmente por lei, né? É crime, passa a ser crime ou não? Não preciso deixar, eu tenho que ter algum documento, né? Tem que me apresentar algum documento? Sim. Vamos ver o que o professor Emerson Gardenal responde pra gente. Vamos lá, pode soltar. Emerson Gardenal já presente aqui conosco no Piracicaba Agora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Boa noite, produção. Estamos aqui mais uma vez para responder as perguntas que todos os piracicabanos, Piracicaba e região, podem fazer na página no Facebook. Exatamente. Toda segunda-feira o Emerson Gardenal participa ao vivo conosco aqui. Se você tem pergunta, é só você entrar na página dele, que vai abrir agora, tá aí a página. Você deixa a sua pergunta e nós faremos aqui ao vivo. O Gardenal vai responder ao vivo aqui conosco. Antes, eu sei que já tem pergunta ali que chegou para nós. Eu queria que você falasse um pouquinho, Emerson, da sua formação acadêmica aí, né? E o seu trabalho que é desenvolvido, tanto aqui, também em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim, eu sou professor universitário, dou aula de Direito Penal, dou aula de Processo Penal, dou aula de toda a legislação extravagante, dou aula de Medicina Legal, também sou formado em Direito, tenho algumas pós-graduações, sou mestre em Educação e sou delegado de Polícia. Então tenho diversas congratulações já que eu recebi, alguns títulos políticos, outros títulos já de mérito, de merecimento. Então estudo bastante, tenho alguns livros já escritos, publicados inclusive, e artigos. Inclusive tem uma página que demonstra exatamente algumas coisas que eu penso, que é o www.gardenal.net.br. Lá nós vamos ver noticiários de polícia, poesia, que eu também gosto de escrever poesia, e também a parte de direito, que geralmente são essas colocações que a gente faz aqui no programa. Exatamente. Se você está em casa assistindo o nosso programa, tem alguma pergunta, então entra na página, né? Sobre medicina legal, por exemplo, até mesmo sobre questão de crime, o que é crime, o que não é crime, pode entrar na página e deixar sua pergunta. Foi exatamente isso que fez aí, através da página do Facebook, está aqui. Chegou para nós a pergunta aí, se você não puder aumentar para nós, para a gente poder fazer a pergunta, já está dando para enxergar. Tranquilo, Ana? Beleza, obrigado. Tá aí, ó. Bom, quem escreveu foi o Arthur Monteiro. Ele pergunta algo interessante aqui, viu, Gardenal? Ó, o cidadão que impede a entrada da polícia em sua residência sem que possua o mandato e não havendo a situação de flagrante delito, comete um crime de desobediência? Quer dizer, chegou na hora lá, policial, né, chegou a equipe da polícia, quer entrar na residência. E ele impede, fala, não, aqui ninguém vai entrar. Ele está cometendo aí um crime, algum problema em impedir a entrada da polícia? Não, sem o mandado, sem o devido mandado expedido pela Justiça e sem estar nas condições impostas, estabelecidas pela própria Constituição, o sujeito não comete nenhum crime. Então, quais são as hipóteses que cabe violação do domicílio? Que isso é elencado na própria Constituição. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela podendo, tem todo um dizer na Constitucional. Sim. Então, assim, quando pode um policial violar o domicílio de alguém e ingressar nesse local? Então, são algumas situações específicas. Por exemplo, em caso de flagrante delito, a qualquer dia, a qualquer hora. Se existe um crime dentro daquele imóvel, a qualquer dia, a qualquer hora, pode ser invadido a residência. A polícia pode entrar dentro da residência? Sem sombra de dúvida. Por mandado. Mandado de busca e apreensão e mandado de prisão. Também são possíveis, dentro desses contextos, o ensejo do indivíduo, do policial, entrar na residência. Nós tivemos um caso há pouco tempo, a questão de armas, né? Havia aí a investigação que tinha armas dentro da residência. Então, houve autorização, né? Um mandato para entrar e eles realmente pegaram as armas. Nesse caso, a autorização válida. Exatamente. A autorização judicial ela é válida e é possível. Só pode ser cumprido durante o dia. E se não tiver ninguém em casa? Aí existe um procedimento no processo penal que exige que os policiais que estão lá cumprindo o mandado, eles façam o quê? Peguem testemunhas. Eles vão arrombar a residência e vão ingressar na casa com testemunhas que presenciaram e acompanharam toda a diligência. Correto. E também é possível, por exemplo, violar a residência em caso de desastre. Algum desastre que acontece... Pegou fogo, a casa está em chamas... Exatamente. E até para prestação de socorro. Essas hipóteses é que possibilitam qualquer policial invadir o imóvel. Caso contrário, poderá ser abuso de autoridade. Entendi. Então o policial só pode entrar também com uma outra hipótese, o consentimento do dono. Que é o franquear a entrada, exatamente. Né? Alguns policiais acabam, por exemplo, prendendo alguém em flagrante fora do imóvel e depois eles fazem diligências dentro do imóvel. Correto.
Então prende o sujeito fora da casa, dá um roubo, alguma coisa, e vem fazer diligência dentro do imóvel do indivíduo. Tivemos um caso também, antes de você completar, só exemplificando, tivemos um caso há pouco tempo, que ele foi preso dentro de um veículo, né, em situação de roubo de residência, foi pego o sujeito da residência, foi pego o veículo. Depois ele admitiu que na casa dele haveria mais armas e munição. Aí foi feita a diligência com a equipe da polícia até lá. Nesse caso, como é que fica, Cardenal? Não, isso, no meu ponto de vista, eu entendo que isso é legal. Certo. Porque o sujeito está em flagrante delito. Aham. Então, assim, quando você prende alguém fora da residência em decorrência de alguma situação que comprometa essa possibilidade, os policiais podem. Eu entendo que sim. Que é prosseguimento da investigação e é por flagrante. Correto. E nessa continuidade. Situação, exatamente. E nessa situação, nesse ponto de vista, eu entendo que é possível. Do contrário, se o indivíduo negar, não vai entrar na residência, e o policial insistir, ele vai responder por desobediência se a pessoa negar a entrada dos policiais? Lógico que não. Tranquilamente isso não vai acontecer. Não pode. Por isso que é interessante. Muitas vezes, o que eu sempre falto falar, o delegado de polícia sempre é o garantidor do primeiro estágio de legalidade de qualquer prisão. Ele tem que estar ciente e consciente das decisões que ele vai tomar. Correto. No caso que se houver, então, uma autorização, né, vamos pensar numa equipe da Polícia Civil, com delegados, investigadores, houve um crime e, de repente, o delegado, no local do crime, ele olha para uma residência ao lado e fala, opa, peraí, essa residência, de alguma maneira, ela pode ser que haja alguma coisa lá dentro. Ele pode entrar nessa residência? Como é que fica nessa situação? A situação de suspeita. Isso, exato. Se houver suspeita, é possível ingressar? É aquela história, ele pode correr o risco. Uhum. Se achar alguma coisa, ótimo, e se não válido. achar? Aí complica. Entendi. Então esse é o problema. Uhum. Então cabe muito ao critério da autoridade decidir o que vai fazer exatamente na hora. Não é recomendável fazer isso, com certeza. Perfeito, então tá aí a pergunta que chegou para nós, a Ana vai abrir a pergunta que chegou para nós, então aí questionando, né, se o policial pode ser impedido de entrar em sua casa, o Arthur mandou para nós, está respondido, então Arthur, pelo Emerson Maninaldo Gardenal, você entra na página dele, Facebook, deixa sua pergunta, será respondido na segunda-feira com a presença aqui do professor. É isso então? Respondido, né? Respondido. Perfeito. Estamos aí à disposição, qualquer pergunta, e é interessante, se tiver dúvida, faça a pergunta, porque às vezes a dúvida sua é de muitos, e isso é que vai poder ajudar outras pessoas. Emerson, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Segunda-feira está de volta. Segunda-feira de volta e boa noite a todos.